Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ellen Lombardi, formada em Psicologia, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, atuo há mais de 10 anos com RH. Hoje eu sou gestora de recursos humanos da TAF, Indústria de Plásticos, na cidade de Joinville, Santa Catarina. E convido vocês então para falarmos um pouco sobre o tema em tempos modernos, qual é o papel do RH? Sobre esse assunto, é importante a gente voltar um pouco na história dessa área, né? Então, lá na década de 30, foi um marco significativo para a área de recursos humanos, né? Antes, as atividades elas eram mais voltadas para recrutamento e seleção, né? E o único registro que o funcionário tinha era o livro de escrita de pessoal. Então, na década de 30 é quando se define realmente o início sistemático e regulado das práticas por documentos legais, né, da administração de pessoal. Então, nesse período passa a existir a legislação trabalhista, né, e é criado então o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Hoje nós conhecemos como Ministério do Trabalho e Emprego. E lá na década de 40 foi assinado então o Decreto-Lei, né, número 5452, em 1º de maio de 1943, resultando na consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT, que veio então subsidiar, né, os antes chamados Departamento de Pessoal. Nessa época, os departamentos eles eram mais responsáveis então pelas rotinas trabalhistas, né, e a aplicação correta da legislação trabalhista em vigor, né. As sub-áreas de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, folha de pagamento, elas estavam mais direcionadas a tarefas administrativas, né. Então, nessa época, o recursos humanos ou o departamento pessoal eles eram constituídos, na maioria das vezes, por bacharéis em direito, né, os advogados, contadores, né, e assim se manteve até mais ou menos 1970, por aí. E funcionavam muito bem, né, eles atendiam com competência às exigências para o funcionamento da organização, né, e consequentemente, né, das constantes demandas trabalhistas, né. Porém, não existia uma preocupação com a implantação de condições de trabalho, né, ideais, por exemplo, no que se refere à saúde e segurança no trabalho, também implantação de benefícios e outras atividades voltadas para a melhoria e para a qualidade de vida no trabalho, né. Então, a verdadeira transformação ela começou a ocorrer a partir da década de 70, e por volta ali dos anos 80, esse modelo já estaria em xeque, né, exigindo então novas posturas, né, por parte das empresas em relação às práticas dos recursos humanos, né. Então, na década de 80, foi bem importante também esse período, porque surgem os primeiros cursos de administração de recursos humanos no Brasil. E aí acabou mudando, né, dessa forma o perfil de formação, né, para se atuar nessa área. Então a gente observa que a partir dali profissionais psicólogos, né, e administradores, por exemplo, eles passaram a ter uma atuação muito mais forte em RH, né. E como o mercado, né, cada vez mais vinha elevando o seu nível de exigência, né, surgiram na área de RH várias denominações, né, ao longo desse tempo. Então, por exemplo, administração de RH, desenvolvimento de recursos humanos, gestão de talentos, gestão de gente e tantos outros que surgiram depois, né. Mas se percebe que durante muito tempo o RH ele ficou engessado
no mesmo papel dentro da organização, né? E tornou-se um setor com pouca autonomia e menos iniciativa do que realmente deveria. Hoje o mundo exige que as empresas se modernizem, né? E isso acaba também recaindo sobre o RH. Né? Então você me pergunta, então, em tempos modernos, né, qual é o papel do RH? Né? Como tornar o RH estratégico? Né? Bom, eu separei algumas dicas para falar um pouco sobre esse assunto com vocês. A primeira dica, ela está mais voltada para um olhar, né? Ou seja, desenvolver um olhar estratégico. Né? Então, um dos principais pontos que um gestor de recursos humanos precisa é passar por um processo de ressignificação do papel que ocupa dentro da empresa, né, frente a essas novas necessidades. Né? Então é necessário sim desenvolver um olhar, um novo olhar que seja estratégico, alinhando recursos humanos com ações externas. Né? Nesse sentido, o que eu quero dizer é que toda nova ação implementada pela empresa implica em estratégias de RH. Né, com o capital humano e com os seus procedimentos. Né? Então, por exemplo, ajudando a organização a alcançar seus objetivos, né, e a realizar a sua missão, proporcionando uma competitividade com pessoas bem treinadas e motivadas a desenvolver as suas tarefas, e aumentando assim a satisfação das pessoas no seu ambiente de trabalho. Né? Então isso é muito importante, né? Que o RH venha proporcionar essa competitividade, né? De novo, com pessoas bem treinadas e motivadas. Né? Uma outra dica é tornar-se parceiro dos outros setores. Né? O que eu quero dizer com isso? O RH ele deixa de ser responsável por outros setores e se torna parceiro deles. Né? Ou seja, cada gestor ele vai executar o seu plano estratégico. Né? E cabe então ao RH oferecer as ferramentas e o apoio necessário para a ação que esse gestor vai estar desenvolvendo. Né? Então o RH, por exemplo, pode proporcionar treinamentos motivacionais, né, relacionados a determinados objetivos daquela área, junto com o gestor da área, verificar a demanda de treinamento, desenvolvimento, seja de operacional ou de lideranças. Né? Então isso é importante, estar junto com as áreas, né? Trabalhar realmente com o apoio dos demais setores. Uma outra dica é engajar esses líderes na gestão de suas equipes. Então, a gestão de pessoas, ele não é a principal função no RH moderno, né? Cada gestor, ele é, sim, responsável pela sua equipe, sendo o RH um aliado. Né? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a importância do papel de um líder, né? Através de um conhecimento diferenciado, né? Acerca das variáveis, né? Que estão envolvidas na liderança. Né? O RH pode proporcionar desenvolvimento, avaliação e feedbacks constantes, né? Porém, é importante ressaltar que cada líder precisa ter autonomia na sua gestão, né? Assim como o próprio gestor de RH. E dessa forma, então, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. Né? Modernizar procedimentos, né? Uma outra dica. Né? Não é só com o capital humano que o RH moderno vai atuar. Né? A busca pela modernização de processos, diminuição da burocratização, também são algumas das suas contribuições. Né? Adotar uma postura proativa, buscando novos recursos, automatizando procedimentos, otimizando o tempo realmente gasto em tarefas. Né? Identificar, por exemplo, necessidade de terceirização. Né? Muitas vezes o RH precisa de um parceiro estratégico, né? Muitas vezes voltado a desenvolvimento de média e alta gestão, por exemplo. Né? Então, na empresa onde eu trabalho, nós temos vários parceiros, né, junto com o RH. Né? Um dos parceiros que nós temos é o Instituto Oliscorp, que nos ajuda no desenvolvimento de média e de alta gestão, contribuindo assim para que os resultados do RH sejam mais assertivos. Então,
Nem sempre a gente, dentro do RH, tem uma estrutura que nos permita desenvolver todos os processos internamente. Então, é importante sim poder contar com parceiros, né? Seja em recrutamento e seleção, seja em treinamento e desenvolvimento, né? Então, isso faz com que a gente otimize mais o nosso tempo, né? Modernizando alguns procedimentos, então, buscando de uma forma mais assertiva, alinhado com o negócio da empresa, né? Então, parceiros que venham aí a somar junto com os recursos humanos, né? Uma outra dica, e na minha opinião, uma das mais importantes, né, é ser um agente de inovação na empresa. Né? O que eu quero dizer com isso? Que além de transmitir a identidade da empresa, né, a sua missão, a sua visão, os seus valores, o RH ele pode ser uma referência, né, no sentido de estar conectado com as tendências futuras, né? Assim como outros setores estratégicos, o RH pode assumir riscos e ter objetivos mais ousados, contribuindo então para uma cultura de inovação, né? Ou seja, o RH estratégico ele deve administrar e impulsionar as mudanças, né? Claro, mantendo sempre políticas éticas claras, né, e muito bem definidas. E também, né, um sistema integrado capaz de fazer toda a gestão, otimizando então os recursos do setor, né? Bem, essas dicas elas são muito importantes para sobreviver, né, em um mercado com grande concorrência e com tanta oscilação. Então a inovação ela deve ser uma prática, né, e o RH moderno é fruto desse novo olhar para o mercado, onde o diferencial realmente é sair do comum. Então, criar ferramentas, né, que auxiliem na gestão de pessoas, buscar formas de programas, por exemplo, de retenção de talentos, né, diferenciadas, né, ou seja, usar da criatividade para inovar de acordo sempre com a identidade, né, da sua empresa. Numa visão mais contemporânea, né, a gestão de recursos humanos, ela volta-se mais para o negócio realmente da empresa, né? Nessa perspectiva, enfatiza que o quê? Né? O ser humano ele deve ser encarado como fonte de vantagem competitiva para a organização, né? E o setor de recursos humanos, que vem opinando nas estratégias da empresa, ele produz muito mais efeitos, né? E esses efeitos são imediatos, né? Como, por exemplo, um maior comprometimento do setor com os objetivos da organização, né? Além disso, gera efeitos em longo prazo, né? Como efetividade organizacional, o bem-estar social na empresa. Então, na visão do RH estratégico, que participa ativamente de todo o processo, né, de planejamento estratégico de negócio, ele junto com a organização, ele consegue traçar metas de curto, médio e de longo prazo. Né? Então, qual é a importância do RH estratégico para uma empresa? Né? São inúmeros os benefícios, né, que o RH estratégico pode oferecer. Uma empresa que possui esse conceito de RH em suas demandas, ele consegue, por exemplo, alinhar a gestão de pessoas com as perspectivas da empresa, né? Motivação dos profissionais que se engajem, né, com suas metas, treinamento e desenvolvimento, né, pensando, por exemplo, num plano de carreira. O recrutamento ele será direcionado para selecionar profissionais que tenham mais habilidades e conhecimentos que agreguem valor às estratégias do negócio. Né? Então, para ser um RH estratégico, o que precisa? Né? É simples, é se aproximar mais dos seus trabalhadores, é ouvir as suas opiniões sobre a empresa, sobre os seus processos, trabalhar lado a lado, né, da sua diretoria, ser parceiro dos setores, né, enfim, incentivar melhorias do desenvolvimento humano. Né? Então, isso é muito importante. Né? Seguindo essas dicas ali, são fundamentais para se implantar um RH estratégico e sim se obter os melhores resultados. Né? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né, nessa palestra, desejar sucesso a todos
E mais uma vez, muito obrigada.